Cá estou eu aqui para falar um pouco das minhas leituras, o que eu tenho lido ultimamente e o que eu finalizei e o que eu vou ler também. Eu não tenho tido muito tempo assim para ler recorrentemente, mas enfim, fiz alguns progressos. Tem um livro que eu finalizei ele faz um tempinho, mas que eu tô pensando ainda se eu faço um vídeo sobre ele, que é Diários de Wuhan, da Fang Fang. Fang Fang, na verdade, é um pseudônimo, mas é Wang Fang, eu não sei realmente pronunciar, que é Relatos da Cidade em Quarentena por quem esteve na linha de frente. E ela é uma jornalista que esteve em Wuhan e ela fez um diário, assim, diariamente, obviamente. Ela fez um diário e ela foi meio que atacada, né, pelo que ela escrevia. Ela foi censurada também, né, ela meio que sofreu uma certa perseguição. Então, enfim, é um livro interessante, os relatos da quarentena e tudo mais. Enfim, ela faz diversas críticas, né, de como a China lidou com o coronavírus. E, enfim, ela critica bastante e ela não tem muitas papas na língua. E, enfim, eu li também O Velho Mar, do Ernest Hemingway, que é um livro simplesmente incrível, né? É uma novela curta, se eu não me engano. É como é classificado, uma novela curta. Eu comprei esse livro no sebo e ele é de capa dura. Esse aqui é uma jacket, né? Não sei como é que se chama. Mas ele é de capa dura, nessa cor assim, bem bonita, né? Azul. Mas. E tem essa lombada também bonita. Mas infelizmente o livro é colado e as páginas começaram a sair. Esse erro assim de impressão, de corte da página não prejudica, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só tenho problemas com as folhas caindo mesmo dos livros, então isso é terrível pra mim. É um livro, é um clássico, né, do Hemingway, e eu acabei de ler O Profeta da Inovação, né. O resto que está aparecendo aqui são notas, né? E eu não li essas notas porque eu não fiquei voltando no livro para ler essas notas. Eu não sei se eu vou ler, se eu vou continuar lendo apenas as notas, né? Mas enfim, é um livro simplesmente incrível, é muito bem escrito, assim, é uma biografia do Joseph Schumpeter e a destruição criativa, né? E ele foi escrito por Thomas McCraw, enfim, e vencedor do prêmio Pulitzer. Não é só a biografia do autor, é também uma certa introdução, assim, a diversas questões econômicas e políticas, né, principalmente econômicas, né, mas enfim, uma gama, assim, de teorias e de discussões, né, econômicas e políticas, e é uma grande fonte, assim, de conhecimento. Enfim, eu realmente me deleitei nessa leitura aqui. E eu tive o mesmo problema, começou a se soltar também, a cola ficou seca, e aí o livro tá todo fragmentado assim, né, infelizmente, né, porque é um livro excelente, muito bem escrito, mas assim, fazer um livro, um calhamaço desse e não fazer ele costurado, realmente é um problema sério. É o terror dos leitores. É terrível isso, né? Uma coisa terrível que eu acho também é colar essas etiquetas assim na capa do livro. Eu acho terrível.
E aí esse livro aqui, eu não sei se eu vou falar sobre ele, porque ele é muito complexo e ele acho que se eu fosse realmente sentar para falar, talvez seria um vídeo muito longo. Um livro que eu tô lendo, né, também é A História das Ilusões e Loucuras das Massas, do Charles Charles Mackay, não sei como pronuncia, mas é esse livro aqui, A História das Ilusões e Loucuras das Massas, As Armadilhas dos Cisnes Negros. E esse livro eu tô lendo no aplicativo Esquilo, e é muito interessante, né? Eu só li até agora o primeiro capítulo, né? Eu vou ler aqui a sinopse que tem aqui. Sociedades avançadas também fazem coisas incrivelmente estúpidas em momentos de desespero. Embora a insanidade se manifeste de modos variados, os mecanismos psicológicos por trás dela são semelhantes. Conhecê-los é, ao mesmo tempo, soro e vacina. Este livro clássico prova que precisamos revisitar continuamente o passado se quisermos evitar os mesmos erros no futuro. Passando por bolhas econômicas, religião, costumes, astrologia, caças às bruxas e política, o autor Charles Mackay apresenta aqui exemplos de grandes histerias que mudaram o curso da humanidade. Mackay não trata apenas de eventos, mas de tendências de comportamento que se repetem, ilustrando com exemplos específicos notáveis e até engraçados. Conhecê-las é ter poder para guiar-se mantendo o pensamento racional, enquanto todos perdem a cabeça. Se estudar a história da loucura das massas sempre foi relevante, hoje é ainda mais importante. Na Idade Média, um rumor insano levava meses, às vezes anos, para percorrer o mundo. Hoje bastam poucos segundos. Assim, as ilusões populares têm um poder que jamais tiveram sobre nossos antepassados. Dispomos de meios para tornar seus efeitos mais desastrosos. Nesta versão, mantivemos o conteúdo mais objetivo e acrescentamos anexos para incluir eventos ocorridos nas últimas décadas, sobretudo no país. A crise de 2014, o bug do milênio, o plano cruzado e outras situações partilham coincidências com fatos ocorridos há mais de 300 anos e que comprometem se repetir muitas vezes. Ninguém poderá duvidar que, por maior que seja o número de lâmpadas acesas, a invisibilidade das trevas é insuperável. Parafraseando o economista Roberto Campos, a loucura humana tem passado glorioso e futuro promissor. As loucuras e ilusões das massas são eventos que provocam que o autor, Nassim Nicholas Taleb, chamou de cisnes negros, problemas de percepção causados nas pessoas por eventos aleatórios e inesperados que provocam impacto num grupo ou comunidade. Diante de eventos inesperados e histerias coletivas, nós perdemos parte da capacidade de lidar racionalmente com a situação, de julgar o que é mais coerente e até de explicar o que realmente aconteceu. O desafio proposto neste clássico é ler as tendências dos comportamentos humanos e se desprender das ilusões das massas. Esse é o caminho para sobreviver a esses eventos assustadores sem perder a cabeça e os negócios. O autor, Charles Mackay, 1814 a 1889, foi um poeta, jornalista e escritor do Reino Unido. Sua mãe morreu logo após seu nascimento e seu pai era oficial da Marinha. Nascido em Perth, não sei como é que se pronuncia, na Escócia, e educado em Londres e em Bruxelas. Passou a maior parte de sua juventude na França. Atuou como correspondente da revista Time durante a Guerra Civil Americana e seus trabalhos são até hoje considerados clássicos para entender a sociedade. O tradutor foi Eduardo Levy. Bom, eu li o primeiro capítulo e realmente ele fala, depois dele falar sobre uma das primeiras histórias assim de bolha financeira que acho que é John Law, que foi um cara que ele era um grande pesquisador sobre as questões monetárias na época e acho que foi ainda no século XVIII, né? É antigo, enfim.
foi um dos primeiros casos, assim, de bolha financeira e tal. Ele, na verdade, ele encontrou uma solução para um problema, para uma crise econômica e acabou que meio que saiu do controle, assim, a solução que ele encontrou financeiramente poderia ter sido, e foi um sucesso no começo, porque era uma solução temporária, mas, enfim. E aí começou a partir daí alguns casos, assim, de ações, de compra de ações e tal, etc. Mas isso saiu completamente do controle. É, enfim, e aí depois ele coloca alguns tópicos sobre alguns casos, como ele fala que aqui no nosso país, no Brasil, um deles é o plano cruzado, tem a questão da encilhamento, tem a crise de 2014, né, que foi na época de Dilma Rousseff, né, uma grande crise econômica que a gente passou aqui. E, enfim, é um livro muito interessante. Eu só li esse primeiro capítulo, né? Eu acredito que ele vá discorrer sobre religião também, né? Não sei. Eu realmente não sei quais são os capítulos que tem aqui. E é muito interessante porque, assim, é aquela velha situação, né, que ele fala aqui, né, sobre a gente não repetir os erros do passado no futuro. E ao mesmo tempo a gente também tem, o que eu acho muito interessante, né? A gente tem aqui também no livro da biografia do Joseph Schumpeter vários casos assim também que de situações econômicas, de soluções econômicas que a gente vê que a gente não aprendeu nada com o passado, com situações passadas e enfim, e a política é sempre complicado, assim, questões econômicas. O governo sempre se metendo em questões econômicas de uma forma que não soluciona os problemas e, enfim, várias situações assim, não posso discorrer mais, senão vai ficar muito longo também. E eu peguei um livro lá na minha escola de idiomas, tô terminando meu curso, e aí eu fui devolver um livro e peguei outro livro em inglês na verdade. É The International Best-Selling Sensation, enfim. É um livro, na verdade, que foi traduzido para o inglês, não foi originalmente escrito em inglês, né? O autor é Jonas Jonasson, não sei pronunciar, como sempre. Eu tô bem no comecinho do livro. Esse é o The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared. Esse é um livro engraçado, né? É um livro de comédia, assim, bem leve. É a história de um idoso que ele, no seu aniversário de 100 anos, lá no abrigo, no asilo, sei lá, enfim, acho que é asilo, né? No asilo de idosos, estão preparando uma festa para ele nesse dia, com todo mundo, enfim. E ele faz o que dá na telha dele, né? E ele tem a brilhante ideia de fugir do asilo e ele sai pela janela e simplesmente vai embora. E é muito engraçado, porque tem uma situação, né, que quando ele sai de lá do asilo, ele vai direto pro terminal de ônibus e ele compra enfim, ele vai pegar um ônibus. E aí, numa situação X, tem um cara lá que, tipo, pede pra esse senhor ficar olhando a mala dele enquanto ele vai no banheiro, né? E aí, enquanto isso, o ônibus tá chegando. E aí ele fica, tipo, sem saber o que fazer. Tipo, ele olha pra mala, olha pro banheiro, olha pro ônibus e aí fica meio... E agora? Ele simplesmente pega a mala e pega o ônibus. Ele meio que pega a mala do cara e
e entra no ônibus e vai embora. E aí o cara sai do banheiro e fica procurando lá o velho com a mala, mas enfim, aí ele vai atrás, vai tentar ir atrás da mala dele, enfim. Mas é interessante porque esse livro tá sendo mais tranquilo, assim, em termos de vocabulário pra mim, de ler, porque os livros que eu já li em inglês eram clássicos, digamos assim, eram livros mais antigos, assim, e aí eu tive diversas dificuldades na leitura, mas esse aqui tá sendo bem tranquilo. Mas não, o vídeo não terminou ainda, porque como eu terminei o Profeta da Inovação agora, é, e eu vou terminar algum desses livros aí em algum momento, A História da Loucura das Massas, ou esse aqui, e aí depois que eu terminar um dos dois, eu vou começar a leitura de um livro que, nossa, eu tenho adiado várias vezes em ler. E é uma história que eu amo, que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Esse aqui é o livro do meu irmão, na verdade. Aqui tem uma trilogia, a trilogia, né? Os 3 livros, num só. E eu já tinha lido o primeiro, mas infelizmente eu tava lendo o segundo quando eu meio que abandonei a leitura e não li mais o livro. Não li mais, enfim. E aí deixei para uma ocasião em que eu tivesse mais tempo e tudo mais, e eu percebi, né, nas minhas reflexões de uma pessoa adulta, que eu jamais terei um tempo assim tranquilo para ler esse livro assim. Então eu decidi que eu vou ler mesmo não tendo muito tempo. E aí eu vou voltar à leitura desde o começo, desde o primeiro livro, né? Que é A Sociedade do Anel. E aí temos o livro 1 e o livro 2, porque o primeiro livro foi dividido em 2. Tem o segundo livro, né, As Duas Torres, que também é o livro 3 e o 4, né, que também foi dividido. E o último, que é O Retorno do Rei, que também foi dividido em 2 livros, né, originalmente, eu acho. Né, ele foi publicado separadamente. Então, bom, temos aqui todos a trilogia, né, dos Senhor dos Anéis. E aqui tem 6 livros, no caso, originalmente publicados pelo Tolkien. Então, vou começar a ler a trilogia dos Senhor dos Anéis. Vai ser uma leitura que vai demorar um pouquinho pra terminar. Eu já tinha lido o Hobbit, né, então, enfim, é isso. Foram essas as leituras, assim, né, que eu tive, que eu tô fazendo e que eu vou fazer. Bom, é isso. Tá aqui todos os livros